Graças a Deus. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Eclesiastes. Eclesiastes de Salomão. Eclesiastes escreveu Provérbios. Salomão escreveu Provérbios e Eclesiastes. Nós vamos ler o capítulo 10, o versículo 10 de Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 10, versículo 10. Diz assim a palavra de Deus: se o machado está cego, a sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força. Agir com sabedoria assegura o sucesso. Amém. Pode sentar no seu lugar. Venha falar conosco, meu Deus. Que a tua palavra ela seja abundante em nossos corações. Que o Senhor venha trazer aquilo que é necessário para o nosso crescimento, para o nosso sucesso, para a nossa vitória, já que estamos na noite da unção da vitória. E eu creio, meu Deus, que todos os teus filhos que aqui estão buscando no Senhor vitória para as suas vidas. Tenho certeza, meu Deus, que foi exatamente isso que os teus filhos buscaram no Senhor quando colocaram diante de ti o seu projeto de vida. Nós estamos nos 12 dias de oração, apresentando ao Senhor os 12 meses do ano de 2018. Estamos buscando vitória, estamos buscando a tua aprovação. E eu creio, meu Deus, que o Senhor tem falado aos teus filhos o jeito correto de buscar isso, essa vitória que o Senhor tem para nós. Que mais uma vez, através da tua palavra, o Senhor venha falar ao coração dos teus filhos. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Sabe, irmãos, eu fico meio agoniado, nervoso, quando eu percebo que em alguma situação ou algo que eu estou fazendo na minha vida está me fazendo perder tempo. Eu não sei se você tem esse sentimento de estar realizando algo, de estar envolvido numa situação, ou num empreendimento, ou num planejamento, ou num sonho, e perceber, por que eu estou fazendo isso? Para que eu estou fazendo isso? Onde isso vai me levar? E isso é perder tempo, quando aquilo que você está fazendo não faz sentido algum. Interessante é que no livro de Eclesiastes, a palavra Eclesiastes, em grego, significa aquele que ajunta, mas também tem um significado de professor, mestre, pregador, aquele que ensina, ajunta para ensinar. Pois é, Salomão em Eclesiastes, ele vai dando várias lições. Se alguém ler o livro de Provérbios e ler Eclesiastes, não parece a mesma pessoa que escreveu o mesmo livro, os dois livros, melhor dizendo, porque é completamente diferente a abordagem de aconselhamento. O segredo é que quando Salomão escreveu Provérbios, ele estava no início da sua vida. Quando ele escreveu Eclesiastes, ele já estava no finalzinho da sua vida. Ele mesmo diz, olha, tudo que vocês pensarem neste mundo eu vi. Aliás, eu nunca neguei nada
que os meus olhos desejaram. É como se ele estivesse dizendo assim: eu posso ensinar algumas coisas a vocês, porque eu já vivi muito. E só pode, meu irmão, ensinar a outro pessoas que já viveram bem. Por isso que os pais, quando eles aconselham, os filhos, eles devem atentar para o conselho desse pai e dessa mãe. Por quê? Porque o caminho que você está começando a percorrer, eles já devem ter percorrido. E Salomão, no capítulo 10, no versículo 10, se eu pudesse resumir a mensagem de hoje, eu resumiria da seguinte forma: Salomão está ensinando a gente a não perder tempo. E é por isso que ele diz assim: quando o machado ele está cego, você precisa colocar mais força. Quando a ferramenta não está preparada, você precisa gastar mais energia. E tem gente aqui nessa noite que está começando o ano de 2018, e Deus ele precisa dizer isso para você. Você está gastando tempo e energia com aquilo que não vai te dar sucesso. Quando o pastor ele estava preparando a mensagem do Réveillon, ele estava conversando com a gente, equipe de pastores, e quando ele disse que a mensagem que ele iria pregar seria aquela da gente se preparar para uma viagem, mas só levar na bagagem aquilo que de fato fosse nos levar para o êxito e para a vitória, eu penso que essa mensagem ela encaixaria bem naquilo que Deus ministrou o coração da igreja na noite do Réveillon. Porque tem gente que está indo para uma viagem sem estar com uma ferramenta preparada. Eu quero te perguntar nessa noite, para você enfrentar os 365 dias do ano de 2018, como é que está o seu machado? Está afiado ou está cego? Porque Salomão ele diz que quando nós estamos numa empreitada com a ferramenta sem estar preparada, a gente vai se desgastar, vai perder tempo, vai gastar energia e não teremos sucesso. E deixa eu te dizer uma coisa: a vontade do teu Pai Celestial é que você tenha muito sucesso. Você pode dizer amém? E como isso é possível? Salomão está ensinando, afiando o machado. Por isso que o título da mensagem de hoje é esse: afia o machado. E como isso é possível, pastor? Salomão ele ensina no final do texto: agindo com sabedoria. Às vezes, irmãos, nós estamos imprimindo um ritmo, uma energia e uma força em determinada situação da nossa vida, em determinado momento, às vezes até dos nossos relacionamentos, do nosso momento profissional. Às vezes a gente está tão empenhado em determinado tempo da nossa vida, que Deus pode estar olhando assim para a gente dizendo: se você agisse um pouquinho mais com sabedoria, você não estaria se desgastando tanto. Se nessa relação você usasse um pouquinho mais de sabedoria, você não estaria tão exausto, tão exausto. Se nesse seu empenho, na sua profissão, no seu empreendimento, se você afiasse a ferramenta um pouquinho mais, você se desgastaria menos. Esse é o recado de Deus para nós nessa noite. Como é que você quer começar o seu ano, o ano de 2018? No final deste ano, você quer ter sucesso ou não? Sim ou não? Claro que todo mundo quer. Como isso é possível? De duas formas. Eu penso que a gente pode ter sucesso quase morto. E eu penso que a gente pode ter sucesso pronto para a próxima empreitada. O problema, irmãos, é que algumas pessoas elas estão até alcançando algumas vitórias,
Mas quando elas olham para a sua condição física, espiritual, emocional, não está valendo a pena a energia que você está imprimindo nessa sua caminhada. Foi essa mensagem que Deus ministrou ao nosso coração no último dia do ano de 2017. Às vezes nós estamos carregando tanta coisa, tanta bagagem, sem necessidade. Às vezes nós estamos gastando tempo com uma conversa, com uma situação, com um relacionamento que está nos desgastando mais do que estamos alcançando êxito. Então nós temos algumas lições para não perder tempo. Primeiro, você precisa entender que Deus não quer que você perca tempo, nem energia. E perder tempo e energia, irmãos, é perder vida. Tem gente que tem perdido sua vida atrás de algo que não vai valer a pena. Como eu sei disso, pastor? Vamos aprender na palavra de Deus. Então, como eu posso conseguir êxito, vitória e sucesso usando a sabedoria? Eu preciso primeiro aprender uma coisa: que no nosso Pai Celestial, Ele só quer dar para a gente o melhor. Você tem dúvida disso? Não. O Pai Celestial, Ele só quer dar o melhor. Então, se o nosso Pai Celestial, Ele quer sempre nos dar o melhor, primeira coisa, Ele não quer você se esforçando tanto. Diga para quem está perto de você: o teu Pai, o teu Deus, não quer você se esforçando tanto. Tem gente que está confundindo desperdício de tempo e de energia com responsabilidade. Ah, pastor, mas tem que ser assim mesmo. Quem é responsável tem que ir à luta. E quem disse que Deus quer você perdendo tanto tempo? Quem quer, meu irmão, se desgastar e envelhecer antes da hora certa? Porque todo mundo vai envelhecer. Mas tem gente que está com 30 com aparência de 50. Tem gente que está com 50 com aparência de 70. Por quê? As forças dessa pessoa estão indo para o ralo, de tanto que ela se esforça. E ainda está tentando demonstrar para outras pessoas: olha, está vendo? Como eu sou batalhador. Como eu sou batalhadora. E quem disse que Deus quer você se desgastando tanto? Então guarde isso em primeiro lugar no seu coração. Deus não quer você se desgastando tanto. Sabe, por exemplo, em primeiro lugar, como Deus não quer você se desgastando tanto? Tem gente que está tentando resolver uma situação falando muito, quando deveria estar usando o silêncio para alcançar a vitória. Você que está anotando, se prepare, porque a gente vai ler alguns textos da Bíblia. Abra sua Bíblia no livro de Jó. Jó capítulo 33, o versículo 33. Olhe o que a palavra de Deus diz sobre vencer no silêncio. Aprender a usar o silêncio com sabedoria. Jó capítulo 33, versículo 3. A palavra do Senhor diz assim: se não tem nada para dizer, ouça-me, fique em silêncio, e eu lhe ensinarei o que, irmãos? Sabedoria. A palavra de Deus está dizendo que a gente aprende a sabedoria não é falando, é ficando em silêncio. Tem esposa, meu irmão, que está gastando todo o seu latim há décadas sobre o mesmo assunto, achando que vai resolver. Mas pastor, tem que falar. Então, se você acha que você tem adquirido sucesso, continue desse jeito. Tem muitos pais, irmãos, que acham que vão convencer um filho teimoso, uma filha teimosa, por tanto falar. E principalmente, quando você tenta convencer esse filho e essa filha com a sua vida: ah, porque no meu tempo. Tem hora que isso não adianta.
Porque a palavra de Deus está dizendo que a sabedoria, ela é alcançada em alguns momentos com o silêncio. Na verdade, o que a palavra de Deus está querendo dizer é exatamente assim: se o que eu vou falar não traz edificação, não traz melhoria, não modifica a situação para melhor, então que eu aprenda em sabedoria no silêncio. Até porque, irmãos, tem hora que numa confusão, tem gente que abre a boca e ao invés de melhorar a situação só piora, porque só vem palavra de maldição, só vem palavra para denegrir e piorar essa situação. E aí a gente já inculcou tanto na cabeça que o correto para convencer o outro é falar, não, porque senão não me ouve. Então tá bom. A palavra de Deus está nos dizendo que o silêncio nos leva à sabedoria. Isso é afiar o machado. Pode ter certeza que se no silêncio você aprender a sabedoria, Deus vai colocar na sua boca uma frase. Guarde isso no seu coração. Gente que está tentando mudar uma situação há uma década. Tanto diálogo, tanta conversa, tanta terapia. Se você aprender com a sabedoria no silêncio, Deus pode colocar na tua boca uma frase que vai desmontar o outro. Por quê? Porque Deus não quer a gente se esforçando tanto. Diga assim para o irmão que está do seu lado: em 2018, afie o machado, aprenda com silêncio. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor. Não se desgaste tanto. Amém? Segundo, se Deus ele quer sempre o melhor para a gente, então Ele quer nos ensinar com o silêncio, Ele quer também nos dar sucesso financeiro. Quem aqui quer sucesso financeiro? Eu quero, amém. Como é que eu alcanço o sucesso financeiro? Com um machado bem afiado. Tem gente que está trabalhando 20 horas por dia, achando que isso vai lhe dar a possibilidade de alcançar o que Ele quer dar para a sua família. E isso, irmãos, na mente de algumas pessoas, serve como uma armadilha, sabia? Tem gente que está trabalhando de morrer e ainda está dizendo, mas eu preciso dar o melhor para os meus filhos. A minha família precisa desse meu esforço. Será? Tem gente que está querendo ganhar algo para a família e está perdendo a família. Vamos ver o que a palavra de Deus fala sobre ter sucesso financeiro com um machado bem afiado? Abra sua Bíblia, no livro de Provérbios. Provérbios capítulo 3, versículo 13. Vá anotando. Provérbios capítulo 3, versículo 13. Olha o que diz a palavra de Deus. Como é feliz o homem que acha a sabedoria, o homem que obtém entendimento, pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata, e rende mais do que o ouro. É mais preciosa do que rubis, nada do que você possa desejar se compara a ela. Na mão direita a sabedoria lhe garante vida longa, na mão esquerda riquezas e honra. Os caminhos da sabedoria são caminhos agradáveis, e todas as suas veredas são paz. A sabedoria é árvore que dá vida, e quem a abraça, quem a ela se apega, será abençoado. Pois sua sabedoria, o Senhor lançou os alicerces da terra, por seu entendimento fixou no lugar os céus. Quando nós queremos ter sucesso financeiro, a palavra do Senhor diz que isso se dá através da sabedoria. Agora, irmãos, olha o contraponto disso. Abra sua Bíblia, Eclesiastes, capítulo 4, a partir do versículo 4. Esse é o contraponto de alguém que está correndo atrás do vento, como o próprio Salomão diz. Na versão do apóstolo Paulo, ele diz assim: é alguém que está esmurrando o ar.
Eclesiastes capítulo 4, versículo 4 em diante, diz assim a palavra de Deus: descobri que todo trabalho e toda realização surgem da competição que existe entre as pessoas. Ou seja, tem gente que correndo, trabalhando, mas na verdade está numa competição. Mas isso também é absurdo, é correr atrás do vento. O tolo cruza os braços e destrói a própria vida. Melhor é ter um punhado com tranquilidade do que 2 punhados à custa de muito esforço e de correr atrás do vento. Descobri outra situação absurda debaixo do sol. Havia um homem totalmente solitário, não tinha filho nem irmão, trabalhava sem parar, contudo os seus olhos não se satisfaziam com a sua riqueza. Ele sequer perguntava: para quem estou trabalhando tanto? E por que razão deixo de me divertir? Isso também é um absurdo, é um trabalho por demais ingrato. Diga assim comigo: Deus me livre. Irmãos, o nosso Deus, Ele quer nos dar uma vida de prosperidade. Tenha certeza disso. Mas a palavra do Senhor diz que a bênção que o Senhor traz à nossa vida, a bênção de prosperidade, não acrescenta dores. Quem está correndo atrás do sucesso financeiro, Deus não faz com que na sua vida tenha efeitos colaterais. E tem gente que está assim. Sabe por quê? Porque você está golpeando uma lâmina cega. Isso acontece, irmãos, por exemplo, em quem lidera. Tem gente que é líder e está trabalhando de morrer, quando poderia pedir a Deus sabedoria para delegar mais, para confiar mais em quem está perto de você. Aí você teria um pouquinho mais de descanso. Não, pastor, mas eu tenho um negócio e é difícil da gente confiar em empregado. É difícil da gente gerir uma empresa, a gente tem que estar muito perto. A pergunta de Deus para nós nessa noite é: está valendo a pena? Ou Deus, Ele já colocou a ferramenta certa na sua mão, só que você não está sabendo usar. Tem gente abençoada até que Deus colocou do teu lado, e você ainda não descobriu. O sucesso financeiro se dá com sabedoria. Corrigir os filhos com sabedoria. Tem pais, irmãos, que já fizeram de tudo. Já tiraram, já cederam mais, já castigaram, já corrigiram, já deram muito amor. E está dizendo: eu não sei mais o que fazer. Já pediu a Deus sabedoria para lidar com esse menino, com essa menina? Já pediu a Deus sabedoria, mais ou menos assim, dizendo: meu Deus, será que eu tenho que falar mesmo o que eu estou falando? Ou é melhor nesse momento eu me calar, para que eu tenha só a palavra certa? O machado, quando está afiado, você imprime menos força, menos energia. Às vezes, irmãos, nós estamos desperdiçando a valiosa vida que Deus nos deu numa situação, numa discussão, sem necessidade. Uma vez o meu pai disse assim: eu prefiro ter paz do que ter razão. Tem gente que está adquirindo enfermidade para a sua vida, porque numa discussão está sempre querendo ter razão. Então tá bom. Sabe qual é o problema, irmãos? Dos problemas emocionais, o problema é que eles sempre estouram no corpo. Tem gente que está ficando com o corpo enfermo. Por quê? Porque ainda não aprendeu a afiar seu machado. Uma palavra certa que você diz pode mudar essa situação. Por quê, pastor? Porque Deus não quer a gente se desgastando tanto. Eu dizia para uma pessoa esses dias: olha, há mais ou menos 20 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar,
E logo com 19 anos eu já alcancei uma posição de liderança na empresa que eu trabalhava. E eu lembro que quando eu cheguei nessa função, em pouco tempo, eu fui para o hospital umas 3 vezes, com crise de estresse. E os médicos diziam para mim: Zoá, ou você se organiza no seu jeito de trabalhar, você vai morrer. Aí Deus mudou a minha vida, me deu uma nova vida, uma nova função. E eu dizia para essa pessoa que eu estava conversando: olha, hoje, com aquilo que eu tenho para fazer, eu acho que eu trabalho, eu acho que umas 5 vezes mais do que eu trabalhava 20 anos atrás. Eu tenho muito mais atribuições, eu acho que umas 5 vezes mais. Mas por que eu não baixo o hospital? Porque eu acho que Deus, Ele me deu sabedoria para, com o machado afiado, tentar. Às vezes não dá sempre para ser assim, mas tentar dar golpe certo quando é necessário e quando é o momento. O problema é que tem gente que está golpeando direto, na mesma coisa, na mesma tecla, na mesma situação, na mesma conversa, se desgastando. E Deus olhando e dizendo: ô meu filho, ô minha filha, eu tinha outro plano para você. Eu não queria você sofrendo tanto. Tem gente que está sofrendo porque não está pedindo a Deus sabedoria. Amém? Eu quero encerrar essa minha palavra. Primeiro, que você entenda que Deus, Ele não quer você se esforçando tanto. Segundo, já que Deus, Ele não quer a gente se esforçando tanto, então Ele nos dá habilidades. Diga para perto de quem está perto de você: Deus te dá habilidades. Diga assim: Deus te diz como tem que fazer. Olha o que diz a palavra de Deus no livro de Salmos, o Salmo de número 18. Vamos ver as habilidades que Deus nos dá. É assim: Ele não quer a gente se esforçando tanto, então Ele nos ensina a gente ter esta habilidade para não se esforçar tanto. Você sabia que é exatamente assim que acontece com quem vai adquirindo condicionamento físico? Tem gente que você olha, que essa pessoa está fazendo certos exercícios, essa pessoa está participando de certas competições que você diz assim: meu Deus, como é que ele aguenta? Essa pessoa adquiriu habilidades que você não tem. E como isso é possível? O tempo vai ensinando. Pois creia, Deus quer te dar essa habilidade. Deus quer te dar habilidade para lidar com aquele filho que não te ouve. Amém? Deus quer te dar habilidade, minha irmã, para lidar com esse marido que não te escuta. Ah, você nunca me ouve. Pois é, Deus quer te dar uma palavra, e essa palavra vai alcançar o coração dele. Sabe esses liderados que você não está sabendo liderar lá na empresa? Deus quer te dar habilidade para você lidar com eles. Amém? Salmo de número 18. Olha o que diz a palavra de Deus no Salmo 18, a partir do verso 30. Diz assim: este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é um escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rocha senão o nosso Deus? Ele é o Deus que me reveste de força e torna perfeito o meu caminho, torna os meus pés ágeis como os da corça, sustenta-me firme nas alturas. Olha agora, irmãos: Ele treina as minhas mãos para a batalha e os meus braços para vergar um arco de bronze. Tu me dás o teu escudo de vitória, tua mão direita me sustens. Desces ao meu encontro para exaltar-me. Deixaste livre o meu caminho, para que não se torçam os meus tornozelos. Você pode aplaudir ao Senhor por isso?
Tem gente que a vida tem sido assim, meu irmão, um tombo atrás do outro. Sabia disso? Toda decisão que essa pessoa toma é um tombo. Por quê? Se o caminho não está aplanado. A palavra do Senhor diz que enquanto Ele adestra as nossas mãos, ou seja, nos dar habilidade para lidar com as dificuldades que nós temos, Ele vai endireitando o nosso caminho. Aí a palavra termina dizendo que Ele então nos protege de ir tendo torções na nossa vida, de torcer o tornozelo, o joelho. Então aprenda, o Deus que não quer ver você se esforçando tanto dentro dessa relação, dentro desse casamento, com seus filhos, na sua profissão, no seu empreendimento, o Deus que quer te dar vitória, Ele então te dá habilidades. Amém? Sabe por quê? Porque tem gente que está se esforçando demais sem necessidade. Inclusive, irmãos, às vezes a gente até espiritualiza certas coisas sem necessidade. Ah, pastor, estou vivendo uma dificuldade na minha vida. Inclusive estou orando muito para Deus me dar vitória. Estou orando muito para Deus me dar sabedoria. Estou orando muito para Deus me ajudar a vencer isso. Quando se a gente aprendesse a afiar o machado, tem horas, irmãos, na nossa vida que não é momento de oração, é momento de ação. O problema é a gente saber qual é o tempo de oração, qual é o tempo de agir, qual é o tempo de orar, qual é o tempo de conversar, qual é o tempo de disciplinar, qual é o tempo de dar amor. Quando nós estamos com a ferramenta afiada, Deus nos dá essa habilidade. A palavra diz que o povo de Israel tinha tido uma vitória extraordinária numa cidade chamada Jericó. Os muros, irmãos, da cidade de Jericó, eles eram, aos olhos humanos, intransponíveis. Os historiadores chegam a dizer que a largura do muro dava para passar 2 parelhas de bois. Imagine 2 carroças andando em cima do muro. Essa era a largura do muro. E a palavra diz que o povo de Israel venceu essa batalha sem precisar usar uma ferramenta. Por quê? Porque o machado deles estava afiado. Tudo que Deus dizia, eles obedeciam. Eles só precisaram gritar. Você conhece a história, né? Os muros caem, o povo de Israel conquista Jericó. Só que Deus tinha dado uma ordem. Sabe qual tinha sido a ordem? Vocês vão entrar nessa cidade, vocês vão destruir tudo, mas vocês não vão pegar nada. Por quê? Porque naquela época existia um código de guerra, uma lei chamada Lei do Despojo. O que significa? Que uma nação, quando estava guerreando a outra numa batalha, se vencesse, tinha direito de levar tudo que a outra que perdeu tinha. Era chamada a Lei do Despojo. Só que em relação a Jericó, Deus tinha dito: Josué, diga ao povo que não tome nada, porque tudo que está nessa cidade é amaldiçoado. Um homem chamado Acã entra numa casa. A palavra diz que ele vê uma túnica babilônica, vê uma peça de prata, ninguém viu, escondeu, levou para sua tenda, cavou um buraco, escondeu lá, ninguém viu, ninguém ficou sabendo. A palavra do Senhor diz que para que Israel conquistasse a terra de Canaã, eles precisavam conquistar outra cidade estratégica. Era uma cidade tão pequena, irmãos, que até o nome da cidade era pequeno. O nome era Ai. Esse era o nome da cidade. Os comandantes de Josué disseram assim: não vamos mandar muita gente não. É tão pequena a cidade que com 2, 3 mil homens a gente consegue vencer. Josué faz isso. A palavra diz que ele manda 3 mil homens. A palavra diz que o povo de Israel é massacrado naquela batalha. 36 pessoas morreram. O exército volta arrasado. E a Bíblia diz que a desmotivação toma conta de toda a nação. O que é que Josué vai fazer? Orar. Vai perguntar para Deus: meu Deus, qual foi o problema? A Bíblia diz, irmãos, no livro de Josué, que eles começaram a orar de manhã até de tarde.
Josué e todos os anciãos e líderes, orando, perguntando para Deus: meu Deus, o que foi que aconteceu? O Senhor nos dá vitória em Jericó e nessa cidade pequena a gente perde. A Bíblia diz que quando eles estão orando, Deus diz para Josué: Josué, se levante daí. É como se Deus estivesse dizendo assim para Josué: agora não é tempo de orar. Agora, Josué, é tempo de outra coisa. É tempo de resolver problema. Você está gastando sua energia e o seu tempo naquilo que não vai resolver. Irmãos, é muito difícil para um pregador falar isso. Dizer assim: olha, Deus estava dizendo, agora não é tempo de orar, porque a gente está sempre ensinando as pessoas a orarem. Aliás, o nosso tempo de oração tem sido isso, né? O poder da oração. Mas tem hora que a oração não é a ferramenta que Deus quer que a gente use. E Deus disse para Josué: Josué, se levante daí. Tem coisa errada dentro do acampamento. Tem gente que tomou daquilo que eu disse para não tomar. Resolva primeiro isso. E a palavra diz que Josué vai investigar e descobre Acã, que tinha tomado algo amaldiçoado, que estava amaldiçoando toda a nação. Josué estava tentando resolver esse problema como, irmãos? Orando. E Deus estava dizendo para ele: não é com oração que você resolve, é você agindo. Tira esse homem do meio de vocês. A palavra diz que Acã e a sua família foi tirada do arraial. Foram tirados do arraial. E Deus continuou dando vitória ao seu povo. Por quê? Porque eles estavam usando a ferramenta errada, do jeito errado. E Deus estava tentando dizer para o povo de Israel: agora é momento de outra coisa fazer e não orar. Eu quero que no nome do Senhor Jesus, no ano de 2018, o Senhor, Ele te revele todas as ferramentas que Ele já colocou na sua mão para você usar. E que elas estejam bem afiadas, para que você não se desgaste tanto, meu irmão. Para que você não perca tanto a sua saúde. Para que você não perca tanto o seu vigor. Para que você não perca a sua alegria. Irmãos, tem gente que está perdendo a sua alegria, porque não está sabendo lidar com determinada situação. Deus não quer isso para a sua vida. Deus quer te dar sucesso e vitória, amém? Do jeito certo, sem sofrer tanto. É possível, pastor? É o que diz a palavra de Deus, amém?